Graça e paz, meus irmãos. Hoje no podcast eu tenho como convidado o meu amigo Rodrigo Oliveira, o mais conhecido como Rodrigão Selvagem. E a gente tentou fazer o podcast em vídeo, mas tivemos problemas, né? E eu fico feliz por um lado e triste pelo outro. Feliz por um lado porque o público do canal IVG Israel entende que pode acontecer, né, os problemas de áudio, problemas de vídeo, e também temos a distância, né, em que estamos eu e o nosso amigo e irmão em Cristo Jesus, Rodrigo Oliveira. E eu quero já iniciar o podcast hoje, mas antes de iniciar o podcast hoje, eu quero pedir gentilmente que você que estiver aí ouvindo, deixar o seu like, seu comentário, pois é muito importante deixar o seu like, o seu comentário. Você que é novo também e quer fortalecer o canal, se inscreve, já verifica aí o sininho, né, para sempre receber os conteúdos aqui do canal. Você não se importa se você for ouvir algum outro ruído, alguma outra coisa, porque a gente está fazendo um trabalho que não estamos em estúdio, estamos na casa, no escritório, então sempre vai ter um barulho ou outro, né? Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer ao convidado de hoje, quero também já agradecer ele pela disponibilidade que ele se colocou aí para estar conosco nesse podcast. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o meu amigo, né, o qual eu conheci ele aí, né, no YouTube, e fizemos já uma amizade, considero ele como um irmão, né, um irmão maravilhoso. A primeira pergunta, meu querido Rodrigo, vai para você aí. Você sabe que alguns irmãos, alguns cristãos são nascidos de berço, né? Eu, por exemplo, não nasci de berço porque com 8 anos de idade é que eu fui ter a minha primeira experiência com Deus. Então minha mãe não era evangélica, meu pai também não. Eu fui levado sim aos pés da cruz desde pequeno. Então essa pergunta para você: você nasceu no berço cristão? Fala um pouco da sua infância para nós. Graça e paz, irmão Rael. É uma honra, é um prazer, um privilégio estar falando contigo e todos que nos ouvem, né, nesse áudio, nesse vídeo, nesta manhã de domingo maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Boa pergunta. Na verdade, quando eu era menino, criança, o meu pai já era pastor, já tomava conta de igreja, né? Desde que eu sou bem novinho, eu me lembro que eu ia na igreja, ele já era pastor. Mas, na verdade, eu não nasci no berço evangélico, né, cristão, como muitos, que teve esse privilégio, essa honra, né, de nascer no berço evangélico. Eu, muito novo, quando eu era ainda criança, eu não estava na igreja evangélica. Na verdade, eu ia, meu pai me levava de vez em quando, né, de vez em quando ia me buscar e eu ia, porque ficava longe da minha casa, mas eu não era evangélico. A minha avó, ela ia no candomblé, depois passou a ir na igreja católica, e aonde ela ia, eu ia ali com ela, irmão Rael e todos os irmãos que estão me ouvindo. Eu estava ali com a minha avó, eu fui criado pelos meus avós, né, e não pelo meu pai de sangue ou minha mãe, mas fui criado pela minha avó e pelo meu avô, né, que meu avô já faleceu quando eu tinha 14 anos, ele veio a óbito. Mas aí eu comecei a frequentar mais a igreja evangélica. Quando eu era menino eu nem gostava muito, achava o povo um pouco barulhento, né? E hoje eu sou mais barulhento do que eles. E aí Deus me resgatou, eu era um menino que muito medroso, né? Eu morava ali na zona rural, em Vitória da Conquista. Eu era muito medroso, tinha medo de tudo em Israel.
Mas Jesus entrou na minha vida, eu vi ali aqueles grupos daquela época, que não é como hoje, os grupos ali de senhora que quando cantava estremecia. Deus estava com aquele povo, aqueles grupos lindos, muito simples, muito humilde ali na zona rural, mas havia ali o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus naquele lugar, e lindo era o que Deus fazia ali, irmão Rael. E aquilo ali me cativava, eu me sentia bem, eu pedia a Deus libertação, porque eu precisava, eu necessitava de libertação, né, naquela época. E Deus fez uma grande obra na minha vida, meu irmão. Então foi isso. Na verdade, eu não nasci num berço evangélico. Na minha adolescência e diante que eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Me converti e aceitei o Senhor como meu único suficiente Salvador. Na verdade, não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou, não é? Então que Deus abençoe a todos, né? Boa pergunta, gostei. E o que Deus tem para nós é coisas maravilhosas. Que Deus abençoe, irmão Rael. Amém, glória a Deus. Que bênção. E eu vou fazer por irmão a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: como foi o seu chamado para o ministério? Pelo pouco que eu conheço do irmão, o irmão é presbítero, né? Presbítero da igreja. Conta para nós, para os ouvintes aí, como foi esse chamado para o ministério. Eu me lembro muito bem que meu pai era o presbítero da igreja. E, e o cargo de presbítero é orar pelos enfermos, ungir os enfermos, enfim. Meu pai sempre estava com o vidro de óleo na mão, né? No bolso, para orar pelos enfermos. E ele era chamado para orar pelos enfermos. Conta para nós aí um pouquinho, né, desse chamado para o presbitério, né? Sim, meu irmão. Verdade, Mahael. Sim, eu sou respondendo essa pergunta sua. Por misericórdia de Deus, né? Deus me colocou nessa posição de ser, né, um ajudador, um presbítero na casa do Senhor. E é muito bom, né, a gente ser, que não larga de ser um cooperador, né? Aquele que coopera, né? Ou um discípulo, né? Aquele que segue Jesus. Então, irmão, o senhor me fez a pergunta se realmente é isso mesmo, se eu sou presbítero. Sim, por misericórdia de Deus, né? Deus me chamou ao presbitério. E como o irmão disse, quando eu fui chamado ao presbitério, tem mais ou menos, acredito que tem uns 4 anos ou mais, não me lembro direito. Primeiro eu passei ali pela portaria, não é? Fiquei acho que uns 8 anos ou mais. E depois da portaria, como cooperador, eu passei ao diaconato. E diaconato eu passei ao presbitério. Como o senhor disse, né, que seu pai, ele era presbítero na casa do Senhor, ele tinha um óleo ungido. Realmente a Bíblia diz que se tem entre vós alguém que está enfermo, chama esse presbítero, né, com a intercessão de mãos, com a oração e com óleo. Essa pessoa será curada da sua enfermidade, e se houver ali pecado, lhe serão perdoados. Então é um privilégio, uma honra servir na casa do Senhor como um presbítero, fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz que o presbítero ele tem que ser esposo de uma mulher só e está apto também a ensinar, ou seja, a pregar ou a levar as boas novas, que é a palavra de Deus, o santo evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estou aí nessa posição por misericórdia de Deus, e Deus me colocou ali para fazer a obra. E é isso aí que o irmão falou. A gente na obra que eu tomo conta de uma igreja aqui no Alto da Vitória, e tem outra lá em Serrinha que fica a 40 quilômetros, que inclusive ontem estive lá pregoando a palavra de Deus. A gente trabalha nessa área, né, de cura e de libertação, com óleo também, né? E Deus eu tenho visto muitas pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas com caroço sumiu, depressão que foi embora, também pessoas que havia no corpo, né, ali um espírito maligno, imundo, e sendo liberta no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quem liberta é o Senhor, né, é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poderoso.
E é Ele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, varão. Amém, glória a Deus. Meu querido irmão Rodrigo, nós cristãos, acontece em alguns momentos que nós somos levados a exercitar a nossa fé. Eu passei por um momento em que, quando me vi, estava num canto orando para que Deus viesse me socorrer, apenas exercitando a fé. Conta um testemunho, algo assim, que levou o irmão a exercitar a sua fé. Irmão, na verdade eu já passei vários momentos, não é, na minha vida. Já tive várias experiências com Deus e já passei vários momentos que aonde a solução a gente sabe disso, né? Que é só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente socorrer a Deus, pedir socorro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tive há uns 15 anos atrás, mais ou menos, uma experiência com Deus. Isso foi na segunda-feira, nós estávamos na construção da igreja. E aí, 9 horas, que era a hora de nós sair para ir comer alguma coisa, né? Tava ali alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus reunidos, missionárias, o pastor, né? E eu naquela época como cooperador na casa do Senhor. Isso tem uns, acredito que tem uns 14 anos, mais ou menos. E eu me lembro, Rael, que Deus usou ali o profeta, Deus usou ali o homem de Deus, porque ainda há profeta na terra, ainda há homem de Deus, né? Mulher de Deus que Deus usa. E ali Deus usou aquele homem ali, né? Porque naquela época, quando eu era mais novo, eu me achava grande, eu me achava forte, mas devido à situação que eu vou contar para vocês aqui agora que está me ouvindo, eu aprendi que forte, grande é o Senhor e Salvador Jesus Cristo e que nós não somos fortes, nós não somos grandes. E eu me achava grande, eu me achava forte, eu ficava olhando para os meus braços, eu falava, eu sou grande, eu sou forte. E um dia, nesse exato dia, na segunda-feira, nós trabalhando, era 9 horas, 9 e pouco, Deus usou o profeta e disse que eu achava que eu era grande, mas que eu não era grande, quem era grande era ele. E que ainda naquela semana o diabo ia usar um dos seus, pequeno, para tentar tirar a minha vida. E ali a missionária também falou, né, que ali ia ser através de mulher. Meu irmão, isso foi na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu estava saindo para ir para o colégio, colegial, fazendo o primeiro grau, né? E ali minha mãe saiu e falou assim, você cuidado, porque tem um rapaz aí que está fugido, que tinha saído da delegacia, da prisão, e ele está se escondendo aqui na roça, o Bial. Aí eu falo, nem sei quem é, nem conheço, e fui para o colégio. Rapaz, o diabo armou um laço muito grande naquele dia. Antes ali de eu entrar no colégio, tinha uma moça, eu comecei a conversar com ela ali, eu dei alguns beijos naquela moça, conversei com ela. A gente começou naquela época, a gente falava isso, ficar. E aí, rapaz, na hora do intervalo, que era 8h30 da noite, né, os meus amigos me chamou, que a gente ia pra lanchonete, pra merendar, né, pra comer alguma coisa. Isso à noite, era a hora do intervalo, que a gente acha que era 20 minutos de intervalo. Meu irmão, nesse meio tempo, esse rapaz estava na porta dando as meninas me chamou, as moças me chamou, e inclusive essa que estava ficando comigo, me chamou, e ali o diabo preparou tudo, armou um laço ali, meu irmão. E naquele dia, né, a minha vida quase foi cefada. Eu briguei com aquele rapaz, né, ele me chamou ali para briga ali, e eu fiquei muito chateado, que aconteceu muitas coisas que eu não me lembro, mas o resumo é que ali eu saltei o muro, comecei a brigar com aquele rapaz, eu perdi a cabeça, e de repente eu escutei uma voz que falava, Rodrigo. Aí eu me acalmei, me aquietei, e o rapaz sumiu. E ali agora começou a chegar um monte de gente me dando conselho, Rodrigo, vai embora que esse homem é perigoso. E hoje chegava outro, Rodrigo, vai embora, e eu queria ficar no colégio. Mas eu não fiquei no colégio. Aí eu fui embora, que o povo pediu, e ali esse rapaz desceu com 38, né, e começou a colocar a arma nos alunos, perguntar cadê eu, a menina, teve uma moça lá mesmo que desmaiou naquele dia. E aí, meu irmão, foi uma coisa muito séria ali, ele entrando nos ônibus, querendo saber cadê eu, que eles que as 6 ou 7 balas que ele tinha, era para ele atirar em mim, né? Era para ficar todas no meu corpo. E ali eu subi, moço, que eu fui para casa do pastor, tava muito triste com o acontecido, eu me arrependi
no mesmo momento daquela cena que aconteceu, porque eu também não vigiei, porque Deus diz para mim vigiar, né? E orar, e eu não vigiei, eu não fiz. E aí, meu irmão, fui subir por casa do pastor, eu tava no meio da estrada, vinha ele com um amigo meu, com a arma atrás do amigo, e falando, por que você deixou ele me bater? Por que você deixou ele fazer isso? Né, moço, esse rapaz, e o meu amigo, eu escutei ele falando, ele me defendendo, dizendo que eu não morava ali, não, que eu morava no Riachinho, a uns 30, 40 quilômetros dali, e que eu não era de briga, e ali tentando convencer ele, esse homem me ameaçou de morte, que ele ia me matar. E ali, meu irmão, eu cheguei na casa do pastor, entrei no ônibus, cheguei na casa do pastor, caí de joelho no chão, chorei muito naquele dia, arrependido, e ali eu comecei a receber visita a noite toda. E ali eu tive que ficar 3 dias fora, né, porque eu estava ameaçado de morte. E ali eu pedi perdão a Deus, falei com Deus. Ali foi um momento que eu clamei muito a Deus, que eu busquei muito a face do Senhor, que eu busquei a misericórdia de Deus, que eu pedi a Deus para me ajudar, para me socorrer, não é? Então essa é a história que aconteceu na minha vida, mas são várias. Teve uma cura da minha irmã, que Deus mandou eu ir, abre a sua Bíblia, Mateus 10:8, ir de curar os enfermos, expulsar os demônios, né? Ressuscitar os mortos, de graça tu dá, de graça eu dei, de graça receber, de graça tu dá. E Deus ali me levou no hospital, Deus curou ali a minha irmã, e ali eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, né, no hospital, e já tive várias experiências com Deus, momentos, né, principalmente na área financeira, que não é fácil, e Deus ali suprir as necessidades, mas aí é outra história que eu posso contar outro dia, se assim o irmão permitir, e os ouvintes quiser ouvir, né, ali Deus preparando tudo ali na minha vida financeira, Deus curando a minha irmã, e tantos outros milagres que Deus fez na minha vida, provas, lutas, aflições, tempestade que eu enfrentei, mas que Deus me deu a vitória. Que Deus abençoe a todos. Irmão, conta para nós como você já tem uma caminhada cristã e conta pro público, pros ouvintes, como o irmão vê o evangelho pregado nos tempos em que vivemos, pois eu sempre falo que desde os 8 anos de idade, né, levado aos pés de Jesus, nosso Senhor, e a igreja de antigamente, né, era de banco de madeira, no quintal, né, da casa do pastor. E conta para nós aí como o irmão vê a igreja de antigamente, né, mais perseguida, a igreja de hoje está mais acomodada, enfim. E na sua opinião aí, né, gostaríamos de saber como que o irmão vê o evangelho pregado nos tempos em que vivemos. Meu irmão, que pergunta maravilhosa, que pergunta tremenda, viu? Eu gostei muito dessa pergunta. Meu irmão, eu também sou da época dos bancos da igreja de madeira, na época que uma pessoa era disciplinada e ela não podia entrar em certos cultos, porque não tinha permissão, mas todo culto aquela pessoa estava ali do lado de fora, ouvindo a palavra de Deus pela janela. Como que pode, né? Ali colado na porta, o porteiro ali. Então eu sou daquela época também, que era mais rigoroso, e há uma diferença muito grande do evangelho hoje pregado, né, de antigamente. Irmão, que saudade que eu tenho da igreja, do evangelho de antigamente, aonde Deus falava, Deus operava, Deus curava, Deus fazia maravilhas, sinais aconteciam no nosso meio. Eu me lembro que naquela época, na igreja muito humilde, muito simples, meu pai, ele é pastor, desde quando eu era pequeno, meu pai já era pastor, e eu me lembro, irmãos, que ali, quando um grupo ia cantar, um irmão ia cantar, se tivesse um demônio ali dentro da igreja, ali, alguma pessoa ali usando, atormentando alguma pessoa possessa ali, ele escondido ali, ele já se manifestava, ele não aguentava a glória, o poder de Deus. E eu me lembro das pessoas ali falando em línguas, e o evangelho sendo pregado, levando a palavra, e era de uma forma diferente de hoje, porque o evangelho daquela época era muito simples. As pessoas pregavam, o meu pai até hoje prega na humildade, na simplicidade. E hoje as pessoas, né, não que eu seja contra a teologia, eu já estou até terminando de fazer a teologia, que são 2 anos fazendo, mas eu não prego muito. Quer dizer, eu prego teologia porque teologia é aprender de Deus, né? É aprofundar, é estudar a Deus. Apesar que a gente não consegue estudar a Deus no profundo, porque Deus ele é ilimitado. Mas
Irmãos, meu irmão Rael e todas as pessoas que me ouvem, há uma diferença muito grande do evangelho daquela época para hoje. Eu ficava doido quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu ficava doido para ir para a igreja, porque o poder era notório, né? Você sentia ali a presença de Deus. Eu confesso que até hoje, quando eu vou ali na zona rural em Vitória da Conquista, aqui na Bahia, na casa do meu pai, que eu vou ali na igreja dele, muito humilde, muito simples, tem muitas pessoas. Meu irmão, na hora que você entra e senta na cadeira, no banco, você já sente a presença de Deus. Há uma diferença muito grande. O espiritual ali é muito profundo. E infelizmente as pessoas, as igrejas, muitos pastores têm perdido a essência ou a presença de Deus. Eu não sei se é por causa, meu amigo, das redes sociais, do WhatsApp, Instagram, ou Facebook, ou tantas redes sociais que existem, que tem tirado o nosso tempo, como assim a televisão. E naquela época também não tinha muito isso. As pessoas oravam mais, buscavam mais, até para consagrar uma pessoa, né, fazer um obreiro naquela época. Eles entravam em oração e Deus respondia, Deus falava se estava na hora, se estava preparado, se era da vontade dele ou não. Então há uma diferença do evangelho daquela época pregada e hoje, né? Hoje está mais, como se fosse mais liberal, mais aberto, mais, né, mais tranquilo assim, dizendo. Mas que saudade daquela época, irmão. Que saudade daquela humildade. Tem um hino que fala igreja pequena, né? Aonde Deus habitava, onde Deus operava, onde milagre acontecia. Então há uma diferença muito grande. Eu acredito até, irmão, que precisamos voltar, né, à igreja primitiva. Precisamos voltar à igreja daquela época, à essência daquela época, a pregar o evangelho como se pregava naquela época, na época de Pedro, dos discípulos. Eles pregavam o evangelho genuíno com simplicidade, com humildade. Mas o fogo descia. Eu vejo várias passagens ali na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, do Pedro pregando na humildade, na simplicidade. Mas quando Pedro pregava o evangelho, a palavra de Deus, ele cheio do Espírito Santo, as pessoas se convertiam, as pessoas criam ali no que Pedro estava pregando, no que os discípulos estavam pregando, e eles eram cheios do Espírito Santo da mesma hora, ou outra hora, cura, milagre, maravilhas acontecia no meio do povo, no meio da igreja primitiva. Então eu creio que precisamos voltar a essa igreja primitiva, precisamos nos entregar mais, nos humilhar mais, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo, para que Deus continue operando, curando, libertando, salvando e batizando com o Espírito Santo. Deus batizava as crianças com o Espírito Santo. Tem um bom tempo que eu não vejo isso. Então precisamos voltar ao primeiro amor. Irmão, com certeza nós temos que voltar ao primeiro amor que a primeira igreja, né, cristã tinha. Vamos para a próxima pergunta. Meu irmão, a próxima pergunta. Nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, Gênesis o início, Apocalipse o fim. Na sua opinião, o cristão tem que estar cada vez mais preparado, pois nós cristãos somos alertados, né? O que vai acontecer, o fim, as catástrofes, as coisas que virão. Na sua opinião, o cristão tem que estar mais preparado? Sim, na minha opinião, não devemos nem ir preparar. Já devemos estar preparados, porque entendemos que a vinda do Messias, a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está próxima. E baseado também na palavra do Senhor, Deus, como diz você, meu amigo, lá em Mateus, se eu não me falha a memória, Mateus 24, verso 37, vai falar sobre os princípios das dores. Quando você vê pai matando filho, filho matando pai, erupções, vulcões, fome, miséria em algumas nações, né? Terremotos e tantas outras coisas que têm acontecido, como pandemia e outras enfermidades e outras doenças que têm vindo.
E o Senhor diz que nós, não é para nós nos abalar com isso, não é para nós esmorecer com isso, é para nós ficar firme, preparado. Por quê? Porque já está falando que é um princípio das dores. Tudo que nós estamos vendo, ouvindo, hoje no planeta Terra, nas redes sociais, nos jornais, é para que se cumpra a palavra do Senhor. E em Mateus é bem claro que quando vemos tudo isso que está acontecendo, é o princípio das dores. E coisas piores virão, porque a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo está se aproximando. E a Bíblia diz que ele virá, como um apagar ou de luz, de lâmpada, ou um fechar e abrir de olhos, não é? Assim virá o Senhor. Será muito rápido o arrebatamento. Então eu aconselho hoje todos os crentes, todos os irmãos, que esteja preparado para a vinda de Cristo. E eu falo da vinda de Cristo porque as batalhas, as lutas, as aflições têm aumentado. E o Senhor diz assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerá. Eu creio nisso. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto o amor de muitas pessoas se esfriando por causa, irmão, das lutas, por causa das tempestades que têm se levantado. E a gente tem que entender que a tempestade se levanta, mas Jesus está conosco dentro desse barco. Jesus está conosco e ele ordena a tempestade, ele ordena o mar, ele ordena o vento para se acalmar. Então, eu gostaria de dizer nesse dia ou nessa noite, você que está ouvindo esse áudio, que o nosso Senhor está voltando. Sim, fique preparado, igreja, esteja preparado, irmãos, para a vinda do Senhor. Coisas piores virão. As pessoas estão achando que o coronavírus ou o Covid-19, não é? Que acabando agora, cessou, acabou, não vai vir mais nenhuma enfermidade, mais nenhuma doença, mais nenhum problema. Engano. Quando a vinda de Cristo estiver próxima, coisas piores virão. E precisamos estar preparados, precisamos estar na posição para encontrarmos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para podermos abraçar com o Senhor, cear na mesa com Ele lá no céu. Ou seja, sermos aqui na terra, o nosso corpo transladado e o Espírito Santo de Deus nos conduzir até Jesus nas nuvens. Então esteja preparado, igreja do Senhor. Esteja preparada, noiva, porque o Cordeiro virá. E esse coronavírus ou Covid-19, como vocês dizem, é só o princípio das dores. Pai matando filho, erupções, vulcões, miséria, fome. Isso já existe no planeta Terra. E isso é só o princípio das dores. Coisas piores virão. Mas o povo de Deus, o povo que confia no Senhor, o povo que entregou a vida para o Senhor, que confessou o Senhor, que anda em obediência, que anda na presença de Deus, está seguro. E o Senhor diz, eu finalizo aqui nessa palavra, nesse versículo bíblico, não é? Neste dia ou nesta noite que você estiver me ouvindo, não é? Eu quero dizer que o Senhor está conosco. E o Senhor diz que Ele nos livrará do dia mau. Então o Senhor nos livrará, o Senhor nos arrebatará e você não passará pela grande tribulação, que será um momento de muito tormento, de muita batalha, de muita luta, de muita dificuldade, irmãos. Então fique preparado, na minha opinião, para coisas piores, mas Jesus está conosco. Amém, glória a Deus. Irmão, conta para nós o porquê o irmão tomou, a decisão de mudar os conteúdos do canal, porque nós que acompanhamos o canal, acompanhava o canal Rodrigão Selvagem, fomos pegos de surpresa, Conta para nós o porquê da decisão de mudar de conteúdo, sair da comédia, de conteúdos engraçados para a palavra e oração, reflexão, devocionais. Conta para nós. Essa pergunta aí é forte. Eu vou ser bem sincero nessas duas respostas que você me perguntou. Quando eu abri o meu canal, ali, na verdade era
se eu não me engano, era Rodrigo Oficial. E ali eu mudei para Rodrigão Selvagem por causa da natureza, porque eu mostrava no meu canal a natureza, os animais, como tem vídeo lá de cobra, de pássaros, né? Então eu coloquei o nome Rodrigão Selvagem por causa da natureza. Mas quando eu pensei, veio na minha mente, no meu coração de abrir o canal, o meu pensamento era esse. Eu criava algumas galinhas e o meu pensamento é esse. Eu vou abrir um canal e ali eu vou mostrar as minhas galinhas, né, a natureza, os animais e, e vou também pregar a palavra de Deus. Quando eu abri o canal, que assim eu comecei, se as pessoas que nos ouvem entrarem no meu canal e dar uma olhada, os primeiros vídeos vão ver exatamente isso. O vídeo de algumas galinhas e sempre a palavra de Deus. E eu pensei comigo, eu numa situação muito difícil, enfrentando o desemprego, né, enfrentando muitas coisas, crente na igreja, pastoreando, que eu pastoreio a igreja, não é? Eu tomo conta de obra, por misericórdia de Deus, e eu caí na dificuldade, no desemprego. E eu olhei para o YouTube, eu falei, eu pregando a palavra de Deus, não é? Eu não quero receber R$ 1 para pregar a palavra de Deus. Mas como eu tenho um vídeo de animais, da roça, natureza, que eu gosto muito da natureza, eu falei assim, eu posso ser recompensado pelo YouTube e assim eu ganhar alguma coisa do YouTube e eu me dedicar à obra, eu me dedicar ao evangelho, a pregoar, a levar a boa nova, né, as boas novas, a palavra de Deus. Não pensei, eu quero que os irmãos me entendam, as pessoas que me ouvem me entendam, que em nenhum momento eu pensei, né, em usufruir e ganhar alguma coisa em cima da palavra de Deus, porque eu não tenho esse pensamento. Eu tenho muitos anos que eu estou na igreja, eu tomo conta de obra de igreja, nunca recebi R$ 1 para fazer a obra de Deus. Se eu puder, eu ajudo. Mas eu pensei numa situação muito difícil, já passei por situações muito difíceis. Eu abri nesse canal e eu mostrando os animais, eu mostrando a natureza que eu amo, que eu gosto, né? É como se fosse um hobby. Eu ainda posso ser recompensado porque a gente sabe que quando o canal é monetizado, se gerar visualização, né, gerar like, as pessoas gostarem e pessoas compartilharem e também se inscreverem no canal, a gente vai ser recompensado pelo YouTube. O YouTube vai ganhar a parte dele e eu também vou ganhar alguma coisa e eu ia sobreviver disso. Sendo assim, não é? Eu teria mais tempo para a obra de Deus, porque eu trabalhando na zona rural, construção, trabalhando na terra, na lavoura, não é? Eu ficava o dia todo, eu estou o dia todo, hoje mesmo estou trabalhando, toda hora do almoço, terminando, já vou trabalhar. Eu ficaria, né, livre para poder fazer mais, me empenhar mais, me dedicar mais ao evangelho, a pregoar, porque é importante pregar a palavra de Deus. Esta é a primeira resposta. Esse era o meu pensamento. E Deus conhece o meu coração e foi isso mesmo. Mas o porquê, o irmão me pergunta novamente o porquê que eu mudei o nome do meu canal de Rodrigão Selvagem para Rodrigo Oliveira Palavra e Oração. Eu não sabia, mas eu tenho muitos irmãos que nunca tinham me falado isso, nunca tinham reclamado, porque ali no canal, natureza mais uma vez, animais mais uma vez e muita brincadeira. Algumas pegadinhas, algumas risadas, bastante brincadeira mesmo no canal, sem ofender, sem xingar ninguém. Mas eu tinha algumas pessoas que não concordavam, que não se agradavam e que nunca tinham me falado. Mas eu recebi uma ligação dos meus familiares, minha mãe, ali o meu pai, meus irmãos, e minha mãe disse que não era bom. Por quê? Porque para ela eu sou um homem de Deus. E no pensamento dela, para um homem de Deus, não combinava, irmão Rael, meus amigos que me ouvem, não combinava eu estar dessa forma, brincando, falando. Ela disse assim para mim, Rael, eu não me vejo, eu não te vejo, meu filho. Eu não te vejo, Rodrigo, brincando. Eu te vejo pregando a palavra. Eu te vejo levando o evangelho, orando.
E ela me relembrou de um fato que Deus me levou no hospital ali, que Deus curou, né, que Deus libertou ali minha irmã e outro caso também. E aí ela disse que não combinaria para mim. Então quando ela falou isso, tocou na minha alma. E ela disse que o meu pai, o nome dele é Amarildo, ele é pastor, tem algumas igrejas ali na zona rural, por misericórdia de Deus, em Conquista, Vida na Conquista, Bahia. Ele também não concordava, o meu outro irmão, presbítero, também não concordava. E eu fui para o meu pastor aqui na cidade que eu moro, que eu resido, a igreja que eu tomo conta, e lancei a pergunta para ele. Ele também disse que não combinava, porque poderia tirar minha credibilidade, né, diante do povo que me ouve, do público, dos irmãos que escutam eu pregando a palavra de Deus, porque eu estava brincando, o irmão dele, que é pastor, também falou a mesma coisa. Então, alguns irmãos falaram isso. Então, eu tomei uma decisão. Eu vou parar. Eu ia parar com o canal, né, mas eu não parei. Eu vou parar de brincar no canal e só vou pregar a palavra de Deus. Foi aí que eu busquei um nome, pedi a Deus e veio esse nome, Rodrigo Oliveira, palavra e oração. E eu estou aí levando a palavra do Senhor. Muito bem, está aí o nosso irmão Rodrigo Oliveira, nosso convidado do podcast hoje. E o irmão está, né, contando aí para nós o porquê da mudança dos conteúdos do canal, né, de Rodrigão Selvagem para Rodrigo Oliveira. Uma outra pergunta, irmão, é o seguinte: quando a gente leva um conteúdo aleatório, um conteúdo não é aleatório, um conteúdo assim, que nem o irmão levava comédia, eu colocava vlogs no canal, né, eu colocava vlogs no canal EVG Israel, e também tomei a decisão de tirar do canal EVG Israel os vlogs. Na sua opinião, quando tinha comédia, tinha mais visualizações do que agora, que só tem oração e palavra? Eu senti isso, que quando eu removi os vlogs do canal EVG Israel TV e deixei mais a palavra, as visualizações caíram muito. Na sua opinião, conta para nós aí, que quando o senhor, o irmão, colocava a comédia, a natureza, ou enfim, tinha mais visualizações do que agora. Sim, sim. Eu já te falei isso pro meu irmão Lucas, para alguns irmãos da nossa igreja, minha esposa, quando eu estava ali levando a comédia, a brincadeira, com muito respeito, realmente gerava muito mais visualização. O meu canal ele crescia mais ali por mês ali, tinha uma média muito grande de inscritos que chegava. Perdi alguns também, porque o YouTube tirava, né? Muitas pessoas ali com spam e levando ali mensagem que virava spam e eu perdia muito inscrito, mas entrava muito inscrito no meu canal e a visualização, a visu era muito. Assim, não era tão grande, porque o canal estava começando agora, eu tenho um ano que eu estou com o canal, mas 400, 300 e poucas visualização, né, 500, 600 visualização, sempre tinha. Eu tenho um vídeo que tem quase 5.000 visualização, outro que tem 1.000 e pouco, 700, 800, então me gerava mais visualização. Quando eu mudei o nome do canal, quando eu comecei a levar só a palavra do Senhor, eu percebi que as visualizações caiu 90%. Hoje eu estou tendo em média aí 70 visualizações, 100, cento e poucas visualizações, 50 visualizações em cada um vídeo que eu posto da palavra do Senhor, porque infelizmente as pessoas, muitos não dão crédito, não estão ali, não querem ouvir, infelizmente. Mas a gente não pode desistir, não pode esmorecer. Hoje estou trabalhando mais assim, sempre pegando aqueles vídeos que é permitido, seja a palavra de Deus, seja hino, por causa da minha correria, estou postando no meu canal, mas esses vídeos são liberados pelo YouTube, eu posso reutilizar o vídeo e jogar lá, né? Mas eu quero louvar a Deus, e a resposta é essa, meu irmão: sim, tinha mais visualização do que hoje, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo, e o importante é que a palavra seja propagada, seja pregada do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu já tenho visto resultado de algumas pessoas que contam testemunho, não é? De pessoas que têm falado comigo e pessoas que entregou a vida para Jesus. E é o que mais importa, é isso, né? Que essa palavra, por mais, eu ia falar simples, mas a palavra de Deus não é simples, a palavra de Deus é forte, é maravilhosa. Por mais que tenha poucas visualizações, mas o importante é que se uma alma, né, ouvir essa mensagem, essa palavra, e entregar a vida a Jesus, é o que mais importa. É bênção.
Bom, meu querido irmão Rodrigo Oliveira, conta pra nós como era gravar os vídeos de comédia, os vídeos engraçados. Acredito eu que não havia tanta necessidade de repetir as cenas, enfim. Conta pra nós aí, curiosidade, né? É importante porque quando eu vou gravar devocionais, eu sou obrigado a repetir 2, 3 vezes, sem contar os barulhos, enfim. Conta pra nós aí como era gravar, né, os vídeos de comédia. Acredito eu que era muito mais leve, mais fácil, né? Uma pergunta até hilária, muito boa pergunta, engraçada, porque quando eu ia gravar os vídeos, eu gravava ali com o Gabriel, que é muito engraçado, o Lucas, o irmão Lucas, né, que participava, que eu chamava de cameraman, e o Maciel, que entrou logo ali quase no final. E o Maciel também era muito engraçado. Eu creio que daria certo aí a gente junto, fazendo esses vídeos. Só que quando a gente ia gravar, meu irmão, eu não aguentava não. Irmão, eu sorria mesmo. Você vai ver que nos vídeos ali de comédia, de brincadeira que tinha ali no meu canal, que eu caía na risada, meu irmão. Aquilo não era mentira, não, era de verdade, eu sorria mesmo. Sim, o irmão me perguntou se tinha que regravar várias vezes, nós tínhamos que voltar e regravar o vídeo de comédia. Algumas coisas improvisadas e outras coisas era eu que vinha na minha mente, vamos fazer isso aqui. Aí nós deixava acontecer, né? E eu tive um caso que eu fiz um vídeo com o Maciel lá em casa, fingindo de morto, uma pegadinha. Esse vídeo nós ficamos em casa umas 3 horas a quase 4 horas de relógio, tentando fazer esse vídeo. Alguns erros que deu e outros que nós estava gravando. Teve uma hora que eu estava gravando com ele, eu caí ali no chão, aí ele olhou do nada, isso aí foi improvisado. Ele do nada olhou para minha cara e falou: beijar na boca é barril. Quando ele falou isso, né, que eu estava ali caído, fingindo de morto, e beijar na boca era barril, meu irmão, eu caí na risada, na gargalhada, eu rachei o bico. E eu parecia que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar, não. Era só ele olhar para minha cara, eu caía no riso. E ali foi várias gravações, ali, erro de gravação que teve nesse vídeo e em vários outros, e que teve que regravar. E aí tem o Gabriel, que editava os vídeos, ele arrancando ali o que não estava bom, as palavras, os erros, né? Ele fazia isso. Já hoje, eu quero aproveitar essa oportunidade, hoje eu não faço mais isso. Eu não tenho mais o Maciel, o Gabriel, né? Porque foi desmanchado o grupo. E é só eu mesmo que faço algumas gravações e eu mesmo edito. Mas eu só faço colocar ali o meu nome, Rodrigo Oliveira, palavra e oração, se inscreva, né? Alguma coisa muito grosseira eu tiro. Mas hoje eu estou deixando natural, né? Pode reparar que há alguns erros nos meus vídeos, porque ele é natural. Eu faço no fundo do quintal, igual eu fiz um agora mesmo, muito simples. Eu indo ali para a congregação, muito natural. Eu não tirei nada, eu só coloquei os nomes. Eu não tirei, não mudei nada. Aonde tem erro, esse erro continua, porque eu não mudei. O correto é mexer, né? É tirar todos os erros, regravar. Mas como eu faço natural mesmo no meio da natureza, eu não mexo não. Tá certo. Então tinha muitos erros de gravações. É importante, né, nós colocarmos também algo muito bom para o público assistir, para o público ouvir, né? Isso é importante. E é importante também nós ser bem transparente, né? Que nós somos seres humanos que erramos, né? Eu sempre digo aqui que eu regravo uma, regravo duas, espero o cachorro latir, espero o caminhão que recolhe o lixo passar, enfim, os barulhos passar. Eu espero isso, né? Espero tudo isso para depois gravar, para que não vá muitos ruídos para o YouTube, né? Isso também é importante, que o público receba um conteúdo de qualidade. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta que eu tenho para o irmão, se o irmão acha importante os criadores de conteúdo, principalmente os maiores também, eles se apoiam, né? Eles têm amizade entre eles.
Se o irmão acha importante os criadores de conteúdo menores apoiarem uns aos outros, criarem um ciclo de amizade. Irmão Rael, essa pergunta sua também é muito boa. Sim, os canais pequenos têm que apoiar um ou outro. O problema que acontece é que muitos que dizem que apoiam, não apoiam. Não é? É mentira. Vai ali no seu canal, assiste 1 minuto, 30 segundos. E não todos, é lógico, a maioria, até para deixar um like, se tiver 200 visualizações, você tem 30 likes. Se tiver 20 visualizações, você tem 5 likes. Então as pessoas não apoiam de verdade. Mas sim, eu acredito que a gente tem que fazer. A única coisa que muda são as diretrizes do YouTube. Porque a plataforma, ela tem algumas regras. E eu acredito que o irmão sabe disso. E uma das regras é que você não pode ficar falando, pedindo às pessoas para se inscreverem em outro canal, essas coisas. Quando eu comecei o canal, eu acho que o irmão já percebeu isso, já viu? Eu pedia muito nas lives, vai lá no canal de fulano, se inscreva, ajude aquele canal. Eu já fiz até alguns vídeos que ainda está no YouTube ainda, pedindo para ajudar os colegas, para ajudar os amigos. Por exemplo, o irmão mesmo, você, irmão Rael, várias vezes eu pedi às pessoas para ir lá, né? Eu indiquei você no particular, eu fiz alguns vídeos, né, falando do seu canal, de outro canal, assim como eu vejo que você faz direto, você ajuda. Só que o YouTube, ele não permite que fique divulgando outros canais, porque os canais têm que caminhar com a própria perna deles e tem que crescer naturalmente, sem influência, entendeu? A não ser sua própria, que é você que tem que pedir para se inscrever no seu próprio canal, que tem que ajudar. Mas eu sou a favor, né, que um canal pequeno tem que ajudar uns aos outros. Primeiro que os grandes não fazem. Os grandes não vão fazer isso, os grandes não vão ajudar o canal pequeno, não vai estender as mãos. E também eu acredito que eles não podem ficar anunciando, né? Muitos canais ali pedindo ajuda, as pessoas ficam pedindo ajuda, gerando spam, e não entendem que isso aí gera spam, que as pessoas perdem hora, perdem inscrito, e eles não vão ajudar. Então nós, na verdade mesmo, irmão Rael, a gente tem que se apoiar um no outro, né? Isso é importante, né? Nós sabermos como apoiar uns aos outros, né? E a única coisa que o YouTube que tá lá permitido é você colocar o arroba e indicar, né, um canal ali, coisa e tal. Mais que isso, acredito também que não seja mais permitido. Mas vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta que eu tenho para o irmão Rodrigo, se o irmão já tem os equipamentos, câmeras, microfone, enfim, todos aparatos para fazer uma boa gravação, e se também o irmão vem investindo, né, no canal. Pergunta interessante, irmão Rael. Irmão Rael, não tenho. Na verdade, eu tive promessas de receber um celular melhor, receber uns equipamentos melhor para gravar. Até tive uma câmera que o irmão Lucas, que era o cameraman, ajeitou para mim, para o canal. Mas eu também não soube mexer com essa câmera, não sabia mexer muito com essa câmera. E que eu gravo no celular, né? Simples mesmo. E eu não tenho equipamento porque eu ia parar com o YouTube. Eu estava prestes a desistir. Por várias vezes eu pensei em parar, em desistir. Me desanimei, né? Infelizmente. Não quero aqui que ninguém que vai ouvir esse áudio desista, pare. Na verdade, desistir é para os fracos. A gente tem que prosseguir, tem que lutar, né? Tem que correr atrás dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer, que a gente deseja. Mas eu pensei em parar, então eu não quis investir. Primeiro porque a gente está desempregado, né? Agora, graças a Deus, a gente está fazendo alguns bicos, está trabalhando. Mas a gente estava parado, sem trabalho, sem nada. Então eu não quis investir aquilo que eu também não tinha, irmão Rael. E gastar um dinheiro, não é naquilo que eu não tinha. Mas eu gastei dinheiro com duas coisas no meu canal que eu queria falar aqui para vocês. A primeira, eu ia fazer uma divulgação aqui na minha cidade, nas casas lotéricas, fica na televisão anunciando, né? E ali eu fiz ali um investimento ali, eu não sei se foi de R$400, que ficava anunciando o dia todinho, de segunda a sexta, a sábado. Não, é segunda a sexta.
nas casas lotéricas, passando lá, né? Canal do Rodrigão Selvagem, que era esse o nome do canal, né? E aí, quando teve esse negócio que eu mudei o nome do canal, eu tive que parar com isso. Também fiz outro investimento, eu não sei se foi de 200 e pouco, que foi numa rádio em Minas Gerais, de um amigo meu. Tanto que esse eu estou pagando, eu passei no cartão, eu estou pagando até hoje. E lá está anunciando o canal Rodrigão Selvagem, não é no Rodrigo Oliveira, Palavra e Oração. Rodrigão Selvagem, anuncia até hoje, eu não comuniquei mais, não falei nada, mas todo mês vem essa conta, né? No meu cartão. Foi um investimento que eu fiz, né? Eu posso dizer, infelizmente, né? E eu não pude voltar atrás, e eu estou pagando até hoje. Mas eu não estou investindo mais no canal, Rael, em nada, né? Eu só faço os vídeos quando eu estou na natureza ou em casa, eu quero fazer um vídeo, eu puxo um vídeo que é permitido pelo YouTube, né? E eu lanço lá no meu canal. Mas se um dia for da vontade de Deus e dar certo, aí eu posso fazer investimento assim, se Deus nos permitir. Amém, glória a Deus. Irmão, você se lembra quando eu até dizia, nossa, tá chique, tá com uma equipe de edição, cameraman. A equipe ficou toda surpresa quando o irmão tomou a decisão de tirar comédia e ficar só com a palavra, com a oração, enfim. A equipe ficou surpresa. Quando eu anunciei que ia parar o canal, que na verdade eu ia desistir de tudo, né? Eu não ia mais fazer vídeo. Tô fazendo até pouco, né? Tô fazendo um vídeo ou outro, tô enviando vídeos mais liberados pelo YouTube. Mas quando eu parei, eu tinha na equipe, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o irmão Lucas, que era o cameraman. Eu tinha o Maciel que entrou, que Maciel tava trabalhando comigo, fazendo as comédias, que é o rapaz, o moreno, né? Que tava dando certo. Também tinha eu, Lucas, o Gabriel. O Gabriel era o editor de vídeos e um bom editor. Eu tive que aprender a editar um pouquinho, mas o Gabriel é profissional para editar e também para gravar também. Mas para editar ele é excelente, ele sabe o que está fazendo. Quando eu anunciei, eles aceitaram de bom agrado, porque todos eles que estavam no canal são todos evangélicos, é da nossa igreja. Não é da nossa igreja. Então eles aceitou de bom agrado e tudo, né? Ficou triste quando eu anunciei mesmo para o Maciel. Maciel ele toca, né? Bateria, troca contrabaixo. E ele ficou bastante triste. Nós tinha acabado de começar, estava dando certo. Eu tinha o Jefinho que de vez em quando ia, que estava começando. Também já tinha outro que era o Jô, que ia trabalhar conosco. Então ele ficou triste, né? Também tive várias outras pessoas que ficou triste, que pediu para não parar, para não fazer isso, né? Mas eu preferi continuar indo assim, dessa forma que está aí, né? E não, eu não fiquei devendo nenhum dos irmãos, porque todos nós, nosso pensamento era fazer os vídeos. Lógico que eu tenho um Lucas que eu até falei sobre isso, e Lucas falava que não queria nada, né? Mas o nosso pensamento era fazer o vídeo ali, fazer os vídeos ali, comédia, brincadeira, sorrir, porque você acaba sorrindo muito nesses vídeos, você se diverte muito. E o nosso pensamento é que o canal crescendo, vamos dizer que nós tínhamos ali 100 mil, 200 mil, 80 mil seguidores, muitas visualizações, a gente ia começar a ganhar. Aí todos nós ia ser recompensado, né? Aquilo que a gente ganhasse ia ser dividido entre 5, 6. Comigo, se não me falha a memória, era 5 ou 6. Então ia ser dividido com todo mundo. Eu tenho o irmão Mário, né, que também participou, tem alguns vídeos dele, que ele também fazia parte da equipe. Mas a gente parou, né? Mas não fiquei devendo ninguém não, porque nós não tinha condição de pagar os irmãos para fazer esses vídeos. Na verdade, nosso pensamento era lá na frente. Deu tudo certo, todo mundo vai ser recompensado, todo mundo vai ganhar a sua parte. Tá certo, meu irmão. Irmão, todo cristão tem na sua caminhada cristã um versículo qual se identifica, o qual vai levar pro resto da vida, né? E sempre quando precisa desse versículo, vai lá, se lembra, foi aqui que Deus restaurou minha vida, aqui que Deus trabalhou. Então, conta para nós, irmão, se o irmão tem algum versículo que
o irmão vai levar para o resto da sua vida. Glória a Deus. Meu irmão, eu tenho vários versículos, um mais lindo do que o outro, que eu poderia citar aqui. Mas como você está falando da minha caminhada, um versículo que para muitas pessoas é muito simples. E muitas vezes a pessoa conhece o Salmo, mas não conhece o dono do Salmo. Então, um versículo que eu quero deixar aqui, que desde o começo da minha caminhada, quando eu era menino, quando eu era mais novo, mais moço, um versículo que mais me chamava a atenção, é muito conhecido, é muito falado, mas muita gente não conhece o dono desse versículo. Conhece o Salmo, mas não conhece o dono do Salmo. É o Salmo 23. Desde que eu comecei, é um salmo que me acompanha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o verso 4 ao 8, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Esse versículo ele me acompanha e me acompanhará pro resto da minha vida. Amém, glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor. É um salmo maravilhoso. Irmão, eu queria que o irmão comentasse o porquê que muitos iniciam a caminhada cristã super animado e lá no meio do caminho desistem, lá no meio do caminho se mudam a rota e não continuam olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Comenta aí, irmão, o porquê que muitos desistem dessa caminhada cristã. Amém, meu irmão. Boa pergunta. Por que que muitos desistem da caminhada cristã? A Bíblia nos diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então o que está acontecendo é isso. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E tem um outro caso, outra resposta, porque muitos têm se extraviado, têm saído do caminho de Jesus, porque têm olhado para o homem. Ela olha para o homem, seja o irmão o mais simples, o mais humilde da igreja, ao pastor, que também não é o maior, ele é o menor, porque ele está ali para servir. E quando ela direciona o seu olhar para o irmão, para a irmã, um líder de ciclo de oração, um líder de um grupo de jovem, de criança, ou para o pastor, ou para a mulher do pastor, o que acontece é como se as pessoas quisessem que ali fosse um super-homem. Não entende que ali é um homem normal, comum, como qualquer outro. É um ser humano. E aí o que está acontecendo nos dias de hoje muito é que eles olham para a liderança, seja ela qual for, ou olha para os irmãos da igreja e acha que não comete falha. E quando acontece de falhar, de errar, aí o julgam. Aí não quer ficar mais na igreja. Ah, não vou ficar na igreja não, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é pecador, fulano é isso, porque olha para o homem. E quando o homem parar de olhar para o homem e olhar para Jesus, porque Jesus é perfeito, Jesus é santo, né? Jesus não tem culpa nenhuma, Jesus nunca pecou, nunca falhou, nós vamos conseguir ir avante, nós vamos conseguir prosseguir até a vindoura ou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então muitas pessoas têm desistido porque têm olhado para o homem, olha para fulano, diz que fulano é falho, fulano peca, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, né? Não existe um que não peca, não existe um que não falha, irmão Rael. Então as pessoas têm olhado para as outras pessoas, eu não vou lá não, eu vou sair, não quer ir para a igreja, porque está olhando para a falha do homem, olha para os erros, mas não olha para as qualidades. Tem pessoas que conseguem enxergar o erro do irmão, mas não conseguem enxergar a qualidade. E o pior, tem pessoas que veem erro em todo mundo, mas não enxergam os seus próprios erros. Não falam, não acreditam ou não olha para si mesmo, né? E nunca acha que está errado, que tem pecado, que tem falhado também e que não é melhor do que o outro, não é melhor do que o seu próximo, do que o seu irmão. Então o segredo hoje para a pessoa não sair da igreja é ela ter fé, é ela ser obediente a Deus e ela olhar para Jesus e não olhar para o homem. É isso que acontece, muitas pessoas ter saído da igreja, pessoas não ficarem, e também o mundo.
as bandejas, as pessoas olham muito para o mundo, olham muito para as bandejas, quer voltar ali para o Egito, né? É como diz a palavra, saiu do Egito, mas o Egito não saiu delas. A palavra não aprofundou, não entrou no coração, não achou guarita, não achou morada. Aí vem o inimigo, vem as coisas do mundo e arrasta essa pessoa, tirando assim da presença de Deus. Amém, glória a Deus. Nós temos que olhar para o nosso alvo principal, nosso Senhor e Salvador Jesus, que andou nessa terra, né, e não teve nenhum defeito, sem pecados, não tinha pecados. Então, irmãos e amigos do canal EVG Israel, tive a oportunidade, a alegria de entrevistar, né, Rodrigão Selvagem, né, agora com um novo nome no canal, Rodrigo Oliveira, e eu quero que o irmão deixe, né, aproveitando essa oportunidade, deixar suas considerações, agradecimentos, redes sociais, enfim, e também quero agradecer a todos os ouvintes que ouviram nós até aqui, todos que acompanham o canal EVG Israel TV. Foi um trabalho o qual levou alguns dias para fazer, mas foi muito maravilhoso conhecermos um pouco do nosso irmão em Cristo Jesus, Rodrigo Oliveira. Então, irmão, por gentileza, né, deixa aí, né, as suas considerações e agradecimentos. Amém, meu irmão. Quero aqui agradecer, em primeiro lugar, primeiramente a Deus, por essa oportunidade, por ter tocado no seu coração, e você está me entrevistando, fazendo essa entrevista comigo. Que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, a sua vida, meu irmão, e que as mãos do Senhor, forte e poderosa, estejam estendidas sobre ti, para lhe dar vitória, te dando muito conhecimento, cada dia mais, acerca das Escrituras, da Palavra de Deus, e que você continue sendo um canal de bênção na mão do Senhor, continue levando a palavra, pregando o Evangelho para todas as pessoas. Também quero agradecer os meus amigos, meus irmãos, querido ouvinte, que ouve ou que vai ver esse vídeo, essa entrevista do irmão Rael com o Rodrigo. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aí conosco. Também quero pedir a vocês, você que não é inscrito, se inscreva no canal do irmão Rael, né, a qual está fazendo essa entrevista comigo. Abençoa ele é uma bênção, ele é um instrumento, um vaso na mão do oleiro, ou seja, na mão de Deus. Se inscreva, deixe o like, ajude o canal dele a crescer em nome de Jesus. Também quero falar com vocês, o meu nome é Rodrigo Oliveira, eu sou o presbítero Rodrigo Oliveira, do canal Rodrigo Oliveira, Palavra e Oração. Entre lá no meu canal, deixe o seu like, aquele que não é inscrito, se inscreva, compartilhe nas redes sociais para os seus amigos, né? Para todos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, é bênção de Deus, e que o nosso Senhor seja louvado em cada trabalho que a gente realiza, tanto aqui no canal EVG Israel, como no canal, né, do irmão Rodrigo Oliveira, Palavra e Oração. Eu quero também, né, deixar meu agradecimento a todo ouvinte, a todo público do canal EVG Israel, e desde já agradecendo, né, você que ouviu até o final, e que Deus abençoe, né, a todos, e fiquem ligados que até o próximo podcast vamos ter outro convidado, né? E você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de cada convidado aqui do canal EVG Israel TV. Deus abençoe, nos veremos num próximo vídeo, num próximo podcast, e eu quero deixar também o meu agradecimento a quem me apoiou, a quem apoia o canal EVG Israel TV. Agradecimento a Jussara Fernandes, agradecimento a Madalena Teodoro, agradecimento a Ed Siles, agradecimento a Chacato Play, agradecimento também ao 0800, agradecimento a Cantinho do Amor, agradecimento a todos. Eu não vou conseguir ficar lembrando, né, porque vocês me conhecem, sabem que eu tenho aí uma memória curta, digamos assim, mas
são muitos irmãos, muitos amigos que acompanham este trabalho, né? E que nós venhamos ser bênção uns para os com os outros. Deus abençoe, nos veremos, né, num próximo vídeo, ou você vai estar comigo escutando aí o próximo convidado do podcast aqui do canal EVG Israel TV. Fica ligado nas nossas redes sociais, que sempre também tem vídeos, tem também os trabalhos aí para ser apresentado a todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.